Oi, tudo bom? Então, eu vou tentar te explicar um pouquinho do texto do Garcês da prova de amanhã. O texto foi escrito por Charles Taylor e ele tem que explicar um pouco o que é o imaginário social. Bom, o imaginário social é o modo como as pessoas imaginam a sua existência social, isso é, como elas veem o mundo, como elas veem a sua relação com as demais pessoas. É composto por expectativas que normalmente são atendidas e que, por serem atendidas, criam um vínculo normativo. Isso é, o que normalmente acontece, a gente entende como o que deve acontecer. Primeiramente, o imaginário social se diferencia da teoria. Por quê? Porque ele é compartilhado não em forma de termos teóricos ou conceitos estanques, bem desenvolvidos, mas sim por meio de imagens, de histórias, de lendas. Normalmente ele é construído a partir de elementos banais do nosso cotidiano mesmo. Ele sempre tem relação com a prática, justamente por ele ser reforçado por esse vínculo semelhante a causa-consequência que acontece várias e várias vezes e por isso a gente entende como algo normativo. O imaginário social também é coletivo. Ele não é compartilhado por uma minoria restrita, normalmente elitista, como na teoria, mas sim por um grande grupo de pessoas comuns, quando não a sociedade inteira. E o imaginário social é o que torna possível as práticas comuns e uma noção compartilhada de legitimidade. É muito importante o entendimento por trás, que seria o background understanding, para a nossa habilidade de identificar o que constitui uma infração, ou seja, o que para a gente seria meio que ilegítimo de acontecer, comparado aos casos ideais implícitos que a gente tem. A gente tem uma noção de ordem moral ou metafísica, que seria o contexto em que essas normas, esses ideais fazem sentido. E qualquer coisa que fuja dessa nossa expectativa normativa constituiria essa infração. Então, o background understanding supõe uma compreensão mais ampla da situação toda, em que certas particularidades do mundo têm que fazer sentido de um certo modo específico. E ele tem relação com a prática da seguinte maneira: a prática carrega esse conhecimento prévio, e esse conhecimento prévio possibilita a prática, porque a gente só faz aquilo que a gente acha que é possível de acontecer. E existe uma espécie de repertório de ações coletivas à nossa disposição, que faz com que a gente já saiba como enfrentar certas situações. Ele chama de um mapa implícito do espaço social. Por que implícito? Porque ele não precisa de teoria. Seria uma coisa inconsciente e quase que natural que a gente tem. O Garcês fez uma analogia com o caso de: você conhece seu bairro, você sabe onde estão as coisas. Normalmente você sabe por causa da prática, não porque você viu o mapa do seu bairro e todas as ruas e decorou, estudou a teoria do planejamento urbanístico, alguma coisa assim, por meio da prática e, sei lá, conhecimento da vida, sabe? O que a gente chama mais ou menos disso. E mesmo assim, a teoria pode ter relação com a prática. Como? A teoria pode se infiltrar e transformar o nosso imaginário social, no sentido de que a teoria pode induzir a gente a tomar certas práticas e modificar as práticas sociais. E a ponto de que isso pode se tornar uma coisa natural. Ou seja, o meio como a teoria influencia a prática é por meio da naturalização da teoria. E, por outro lado, a prática pode influenciar a teoria, porque a teoria acaba sendo moldada pelo contexto. Ela acaba sendo esquematizada nessa esfera de prática comum. E esse processo de influência, ele pode continuar, porque a nova prática, com esse entendimento implícito que gera, pode ser a base para modificar a teoria, que por sua vez pode induzir a outra prática e assim por diante. Como consideração final, acho que o que fica é que a observação factual já é uma observação normativa. Ou seja, o jeito como a gente experimenta o mundo não é só um jeito de olhar, mas é também um jeito de dar valor a ele. É impossível a gente olhar de uma maneira neutra sem julgar. Como se o tempo todo que a gente estivesse olhando para o mundo, a gente já tivesse uma lente que filtrasse as nossas
experiências sociais. E como exemplo, a gente pode